Olá, está começando mais um Conexão Poder e hoje o nosso entrevistado é o delegado Guilherme Campomar da Rocha. Ele é adjunto da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos. E a nossa pauta é sobre um assunto que repercute na vida de todo mundo. Afinal, quem ainda não se deparou com um crime cibernético, com um crime informático, aquelas ligações que deixam todo mundo na dúvida, afinal, isso é real ou não? Ao meu lado, a jornalista Karine Arruda e juntas vamos conduzir essa entrevista. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Poder. Muito obrigado, um bom dia a todos, estou à disposição. Doutor, afinal, crimes cibernéticos, esse ambiente virtual é um ambiente cheio de subterfúgios, é um ambiente sensível, é mais difícil de identificar num primeiro momento todos os algozes e suas vítimas? Eu diria que o mundo digital, ele, assim como o mundo físico, ele requer cuidados, né? Ninguém sai à noite sem tomar alguns cuidados na rua, e da mesma forma ninguém deveria trafegar pelo mundo digital sem tomar alguns cuidados também. Não é porque a gente está no conforto da nossa casa, na segurança da nossa casa, na frente de um computador, que nós estamos num ambiente seguro, né? Então, é necessário que os usuários tenham essa consciência. E causa essa sensação de segurança por estar atrás. Porque a gente já está num ambiente familiar, um ambiente em que nós nos sentimos seguros, nossa residência. Porém, quando a gente trafega e usa a internet, nós estamos num outro mundo, digamos assim, né? Interagindo com outras pessoas que a gente não conhece. Muitas vezes essas outras pessoas passam uma identidade que não é a nossa, ou nós não temos como saber se nós estamos realmente falando com aquelas pessoas ou não. Então é necessário uma série de cuidados, tais quais tem no mundo físico, né? A gente, como eu disse, a gente cuida onde vai quando sai com o carro à noite, a gente cuida onde estaciona, a gente cuida os arredores, e no mundo digital a mesma coisa. A gente consegue perceber um perfil de vítima, por exemplo, os criminosos digitais, os criminosos desse ambiente, né, informático, eles têm hoje atacado mais idosos, crianças, mulheres, adolescentes? A gente percebe um perfil vitimológico, ou seja, aquelas vítimas que são mais preferidas pelos criminosos, mas cada grupo criminoso visa uma vítima em específico, né? Eu costumo mencionar que todo mundo tem o seu ponto fraco. E os criminosos, eles são muito bons em identificar qual ponto fraco cada um tem. Então, por exemplo, como muitas pessoas têm o hábito de compartilhar sua vida nas redes sociais, os criminosos, eles observam, eles fazem um estudo de vítima, né? Estudo quase profissional, vão vendo dados, o que a pessoa vai colocando, quais são os interesses dessa pessoa. Nome de familiares, situação familiar dessa pessoa, até identificar exatamente qual é o ponto fraco dela, e aí eles direcionam esse crime diretamente para aquele ponto fraco. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de ostentar nas redes sociais, né, mostrar patrimônio, mostrar riqueza. Os criminosos geralmente oferecem, de forma fraudulenta, uma oportunidade de investimento com alto retorno. Porque já sabem que talvez a probabilidade daquela pessoa se interessar, né, por isso é maior. Uma pessoa, por exemplo, que perdeu recentemente um familiar, ou está passando por um momento difícil na vida, um momento de luto, pode ser que nós identificam aquilo, criam uma pessoa fictícia que atende exatamente aos anseios daquela pessoa, né? Começam a conversar justamente para ganhar confiança e posteriormente também aplicar um golpe. Então, cada pessoa tem o seu ponto fraco, expõe isso nas redes sociais de forma não intencional às vezes, né? Com foto, mostrando o seu dia a dia. E os criminosos observam isso e se direcionam o crime exatamente para aquele ponto fraco que aquela pessoa apresenta. Delegado, que o senhor relatou, só para concluir esse raciocínio, o criminoso, ele, a maioria das vezes, não trabalha de maneira isolada. Existe um grupo ali de apoio, porque fazer esse estudo, né, identificar, elaborar esse perfil, é um trabalho detalhado, a impressão, né, que se tem é que são quadrilhas. O crime cibernético, quando a gente fala, ele inclui
uma gama muito grande de crimes, né? Esses crimes patrimoniais, assim, que o criminoso quer obter um proveito financeiro, geralmente é praticado por mais de uma pessoa, né? Eles montam ali quase que uma estrutura, assim, você entra em contato, você consegue uma conta para passar o dinheiro. Então eles montam uma estrutura, uma divisão de tarefas, às vezes para passar mais credibilidade. Então, por exemplo, eles ofertam um investimento com um alto rendimento para alguém, coloca essa pessoa num grupo de uma rede social ali que tem outras pessoas também, como se fossem outras pessoas interessadas no investimento, mas também são os próprios criminosos, né? E então eles dizem, deu certo, conseguiu um rendimento bom, tudo para passar uma maior credibilidade, para induzir ainda mais a vítima ao erro. Uhum. Então a gente observa assim que a vítima, né, a depender de cada perfil de pessoa, eles tentam uma espécie de fraude diferente, e os criminosos em si, eles têm uma certa estrutura, né, nesses crimes patrimoniais. E quais são os tipos de golpes mais comuns nesse ambiente virtual, da internet, principalmente aqui em Mato Grosso, que vocês têm acompanhado, têm trabalhado firmemente nisso? O Mato Grosso ele não difere muito do cenário brasileiro, né? Hoje, o que está muito na moda é o chamado golpe do falso advogado. Né? Todo mundo conhece ou já recebeu contato de um criminoso, você passando por um advogado, dizendo que teve um ganho de causa e que precisa que o pagamento seja feito, né? Isso hoje está muito na moda, a gente vê isso rotineiramente nas delegacias, não só do estado de Mato Grosso, mas do Brasil inteiro. Né? A gente também vê esses falsos investimentos sendo aplicados também em grande quantidade, né? Geralmente promessas de retorno financeiro muito acima do padrão do sistema. Né? A gente observa quase como um estelionato sentimental, em que criminosos criam perfis e aí buscam assim, vítimas específicas, né? Que passaram por um momento difícil da vida, passaram por um divórcio, estão em luto, ou estão em busca de alguém ali para compartilhar a sua vida. E muitas vezes eles mantêm contato com essa pessoa durante meses, às vezes até anos, sem pedir absolutamente nada. Justamente para ganhar confiança num nível tão alto que quando o criminoso começa a solicitar valores, e sempre é porque aconteceu alguma emergência, alguma coisa urgente, a vítima começa a passar dinheiro para ele com aquele pensamento de não, mas eu converso com ele já há meses, eu converso com ele há anos, ele nunca me pediu nada. Já criou esse laço de confiança. Então também é uma estratégia dos criminosos, mas todos esses crimes em geral, eles têm alguns padrões, né? Geralmente os criminosos tentam passar uma sensação de urgência no pedido, precisa ser hoje, precisa ser agora, né? Senão você vai perder a promoção, senão você vai ser processado, senão você vai para o SPC, para o Serasa. Eles utilizam até gatilhos de marketing. Eles tentam. Marketing de guerrilha, de venda. Eles têm treinamento, eles têm doutrinas próprias hoje, assim, de como aplicar qual fraude, para quê. Por exemplo, a gente também acontece muito, de novo, no Mato Grosso e no resto do Brasil, né? Os criminosos se passando por familiares, tentando obter dinheiro ali de outros familiares, seja de uma mãe, né, de um pai, de um avô. E é sempre com a sensação de urgência. Então, entra em contato por um outro número, dizendo que perdeu o telefone, que foi furtado, que está sozinho na rua, no lugar escuro, precisa de dinheiro para um táxi, você pode fazer um pix para o amigo que está junto, aí passa um outro dado. Então, a gente percebe assim, esse padrão essa sensação de urgência, né? Uma forma de contato que geralmente não é convencional, é outro número de telefone, é uma ligação meio estranha. Então, embora assim, o objetivo final ele possa variar na forma, né? Vou me passar por uma pessoa para tentar conquistar emocionalmente aquela vítima, ou vou me passar por um banco com uma proposta de investimento irrecusável. Embora isso mude, o padrão do crime ele é o mesmo, porque ele objetiva, em última instância, vulnerabilizar, né, a vítima. Que aquele senso de urgência faça com que ela, ao invés de perguntar para uma outra pessoa, ou vá na internet pesquisar,
ou vá falar com o familiar, já passa o dinheiro. Trabalha na emoção. Né? Eles trabalham na emoção no momento, porque eles sabem que o crime, em regra, esses crimes assim, eles não se sustentam muito tempo se a vítima for mais diligenciosa, se tiver mais cuidado na análise. Então eles tentam ganhar no emocional, no rápido. Doutor, hoje nós temos tecnologia que utilizam a voz para crimes. Por exemplo, eu tenho a minha voz e algum bandido pega a minha voz por meio de algum aplicativo, grava novos áudios a partir do meu timbre de voz para executar esse golpe em um familiar? Temos. Hoje, com o advento e a popularização da inteligência artificial, trouxe inúmeros benefícios para a sociedade como um todo, mas abriu novas possibilidades para alguns criminosos, né? Então, questões de imagem, fotos, questão de voz, tudo isso pode ser utilizado por uma inteligência artificial para a prática de golpes. Então, como é que geralmente funciona essa dinâmica, né? Eles precisam obter uma quantidade desses dados originais, então, seja um áudio que você mandou no WhatsApp, foto que você tem no Instagram. A gente que trabalha com entrevista, então. Eu tô pensando nisso agora, Ana. A minha cara de surpresa então, aqui, eu tô eles precisam preocupada. de um padrão, né, uma certa quantidade de imagem, um certo tempo de áudio, e não é muito longo, não são muitas imagens. E hoje os softwares já conseguem reproduzir o mesmo timbre de voz, a mesma cadência de fala, a mesma entonação, o mesmo sotaque, muitas vezes, de um texto que o criminoso passa. Então o criminoso escreve um texto qualquer ali, né? Oi mãe, sofri um acidente de carro, eu tô bem, mas eu tô aqui no meio da rua, um cara parou para me ajudar, eu preciso fazer um pix para ele para conseguir chamar um Uber. Na sua voz. Uhum. Né? E aí às vezes a mãe recebe isso às 3 horas da manhã, totalmente desprevenida, né? Que mãe que não vai pensar no seu filho nesse caso? Então já tem hoje essas ferramentas para que alguns criminosos estejam utilizando, infelizmente. A gente tem visto isso muito nas redes sociais, que é a questão das deepfakes, que é justamente isso que a gente está falando, né? Você pega a imagem, um vídeo, um rosto de alguém, na maioria das vezes tem usado muito pessoas famosas, né? Políticos, gente que está na mídia, pegado o rosto delas e transformado em outras informações. Isso tem gerado uma preocupação, delegado, porque a gente está se aproximando do período eleitoral. Ainda tem alguns meses pela frente, mas a gente sabe que as campanhas começam com antecedência, os ataques também entre os políticos começam com antecedência. Pensando nisso, tem algum trabalho que a Polícia Civil pode ir fazendo nesse período, nesse caminho, até para evitar essas situações? Essa semana mesmo eu vi um vídeo que o rapaz, na verdade o rapaz estava ensinando, ele estava dando um curso ensinando como fazer essas construções. Mas era em sentido profissional, não no sentido de desmerecer a imagem de ninguém ou passar uma mensagem falsa. Mas ele conseguiu colocar, por exemplo, o Lula e o Bolsonaro lado a lado conversando. A gente tem visto muito isso. O que a Polícia Civil pode fazer, ou o que nós também temos que nos atentar para não acreditar nessas mensagens que vão começar a surgir por agora? A inteligência artificial abriu muitas possibilidades, né? De proveito, né? De ganho de produtividade, de trabalhos regulares e lícitos, e também para os criminosos, ou para também para campanhas de desinformação, né? Porque hoje a informação está muito atrelada à credibilidade de quem informa, né? Então, pegando essas pessoas assim, politicamente mais expostas, né? Um político, um grande empresário ou um grande influenciador, que tem ali, pela natureza do seu trabalho, sua vida mais exposta, né? Eles tendem a utilizar essa base de dados que eles utilizam a inteligência artificial para reproduzir textos, né? Reproduzir o discurso, justamente nesse ganho de credibilidade. O que é importante nesse ponto? Primeiro, essas campanhas de desinformação, elas, assim como os crimes, elas miram o emocional, né? Então você vê assim que é um discurso com o objetivo de atingir o emocional do público, né? São palavras mais agressivas, são situações mais extremas,
né, que se você parar para analisar efetivamente, é muito difícil que ocorra. Mas naquele momento ali, às vezes confirma, né, aqueles pensamentos que você já tem, então assim, tem um viés de confirmação, né, porque elas são voltadas a determinados públicos. Então eles sabem exatamente o público que eles querem atender e fazem uma campanha justamente voltada para aquele público, né, para ter um viés de confirmação, e esse próprio público não vai muito atrás também de querer, por outras fontes, confirmar, porque é exatamente o que a pessoa pensa ou quer pensar. E num país polarizado como estamos vivendo, né, vivendo agora 2026, época de eleição, isso é fagulha para um incêndio virtual no sentido de desinformação a partir de ideias construídas com interesses muito próprios, né, doutor? Isso, hoje uma grande parte da reputação e da credibilidade de qualquer pessoa, principalmente quem está exposto politicamente, ocorre no meio digital, né? Então, um ataque no meio digital à reputação ou a própria personalidade dessa pessoa traz prejuízos na esfera privada dela, né, e também na esfera política, né. E depois que o prejuízo ele é feito, depois que aquele vídeo viraliza, aquele vídeo passa pelo Brasil inteiro, é muito difícil recuperar aquela credibilidade que foi perdida. Justamente porque quem compartilhou, muitas vezes, espera que aquilo seja verdade, seja aquilo verdade ou não. Então eles compartilham e muitas vezes não recebem de volta, naquele fluxo ali da desinformação, a mensagem real. Uhum. E o senhor acha que a gente poderia ter um tipo de regulamentação mais cuidadosa em relação a fake news, desinformação nas redes sociais? Eu acho que nós precisamos principalmente de uma política que seja atualizada constantemente, porque a inteligência artificial, a tecnologia em geral, ela evolui muito rapidamente, né? Todo mês praticamente lançam modelos novos, lançam funcionalidades novas, e isso os criminosos eles utilizam. Chegou um produto novo e eles utilizam, justamente porque eles sabem a população em geral, aí seja vítima de crime, seja vítima de desinformação, que também não deixa de ser um crime, eles ainda não têm conhecimento que aquela funcionalidade ainda é possível. Então eles veem um vídeo ali completamente realista, né, de uma determinada pessoa, com a voz daquela pessoa, com os trejeitos daquela pessoa, no ambiente que aquela pessoa está, e acha que é efetivamente aquela pessoa, quando na verdade é uma ação de desinformação criada justamente para isso. Aqui em Mato Grosso, como que trabalha a Polícia Civil junto com a Polícia Federal compreendendo esses crimes eleitorais? Os crimes eleitorais, eles... sob a ótica, claro, eles, em regra, são de atribuição do Departamento de Polícia Federal, né? A Polícia Civil atua de forma supletiva, ou seja, em locais em que não há unidades da Polícia Federal, já que as eleições ocorrem em todos os municípios do Brasil, né, a Polícia Civil atua, né, ali, de certa forma, em conjunto com a Polícia Federal, embora ela faça os procedimentos, mas atua em conjunto com a Polícia Federal, com as justiças eleitorais também dos municípios, justamente para que seja dada essa resposta em todo o território, né? Porque o crime hoje, principalmente o crime cibernético, ele não tem mais local para ocorrer. Ele pode ocorrer num vilarejo de 500 pessoas, ele pode ocorrer numa metrópole de 1 milhão de pessoas, né? Com a mesma intensidade e o mesmo crime. Não é porque é um município menor que vai ter um crime mais simples, ou um município maior vai ter um crime maior, né? O mundo digital, ele acabou com fronteiras, e a fronteira do crime também foi derrubada. Então, isso é uma realidade que a gente vê, principalmente na nossa delegacia de crimes informáticos. Muitos criminosos que nós investigamos e realizamos operações, eles são de outros locais do Brasil. Uhum. Então, a gente vê assim, que até uma preferência deles, um grupo criminoso do Rio Grande do Sul comete crimes contra vítimas do Mato Grosso e do Amazonas. Um grupo criminoso da Paraíba comete crimes contra vítimas do Paraná e do Mato Grosso do Sul, como exemplo. Assim, uhum. Né? Eles sempre tentam buscar outros locais
em que estão as vítimas, para dificultar a própria investigação. Né? Porque a polícia que está investigando precisa de uma interlocução com a polícia dos locais onde os criminosos estão, né, para alguns atos de investigação. Então, quanto mais complexidade o próprio crime coloca para a investigação, mais eles acreditam que estão em vantagem. Né? Porém, hoje, o sistema de segurança pública brasileiro ele já está organizado e tem já bastante interlocução entre as forças de segurança. Então, e essa é uma realidade principalmente da nossa delegacia, nós trocamos informação diariamente com outras unidades de outros estados, né, sobre determinados criminosos, sobre determinadas práticas de crime. Então, aconteceu um crime aqui no estado, aqui em Cuiabá, que é muito peculiar, seja pelo prejuízo financeiro que foi muito grande, pela forma como ele foi feito, mas a gente percebe que foi praticado um crime muito parecido no Distrito Federal, foi praticado um crime muito parecido no Rio de Janeiro. Não é incomum que as polícias, cada uma investigue na sua unidade, mas, mediante autorização judicial, posteriormente, compartilhe o que foi obtido, né? Porque muitas vezes trata do mesmo criminoso. Um criminoso que numa tarde praticou um crime contra uma vítima em Cuiabá e no outro dia da manhã contra uma vítima do Rio de Janeiro. Chamou atenção recentemente a Operação Falso Contato. Até um termo que foi utilizado, sextorção. Extorsão a partir de fotos íntimas manipuladas. Sim. E a impressão que a gente teve é que foi além, porque não só pegou uma foto, mas manipulou. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa operação para quem está nos assistindo, porque nós, especialmente nós mulheres, a gente se sente extremamente violada, invadida, né? Invadida, vulnerável diante de crimes dessa natureza. A Operação Falso Contato ela foi deflagrada pela DSI ano passado, justamente para desarticular um grupo criminoso que ele atuava dentro e fora dos presídios no estado do Rio Grande do Sul, que visava vítimas aqui do estado de Mato Grosso, justamente com essa ideia. Assim, eles criavam um falso contato, daí até o nome. Né? Eles entravam em contato com pessoas aqui do estado de Mato Grosso que ofertavam serviços pela internet. Né? Então, por exemplo, uma consulta, um atendimento que era realizado por chamada de vídeo, eles entravam em contato com esses profissionais, marcavam a chamada de vídeo. Quando acontecia a chamada de vídeo, eles estavam com a câmera desligada, faziam uma captura da tela, pegava a tela do profissional e saíam. Posteriormente, eles editavam essas fotografias e no lugar da pessoa, do criminoso que estava com a tela desligada, eles colocavam uma criança geralmente nua. Né? E aí eles entravam em contato com essa vítima, se passando muitas vezes por policiais civis, exigindo valores ou para não ir com uma investigação à frente, né, essa investigação que nem existe, né, porque o crime não existe, sim, não ir com essa investigação, ou se passando por familiares também dessa vítima que também não existe, porque a imagem é montada, exigindo valores para não ir à polícia e tudo mais. E aí esse crime, ele tem vítimas, ele tem assim como vítima-alvo, tanto homens quanto mulheres. Né? Na Falso Contato, em específico, a vítima era do sexo masculino. Né? E é algo que não é assim, a vítima tem que ter um cuidado a mais. Ela estava prestando um serviço pela internet, como hoje sim, diversos profissionais sim, fazem. Inclusive, né? Muitos psicólogos continuaram atendendo só online, mesmo depois da pandemia, isso, por conta que deu certo. Então, é aqueles crimes assim que a vítima não tem uma participação muito grande para a efetiva ocorrência do crime. Né? E aí, mas nós damos um trabalho de excelente qualidade na DSI, conseguimos identificar todos esses criminosos, os que estavam presos, muitos desses contatos, desses crimes eram praticados de dentro de presídios do estado do Rio Grande do Sul, com o apoio de familiares, amigos do lado de fora. Foram todos eles identificados. Nós deflagramos a operação em novembro do ano passado. E é uma resposta que ela precisa ficar muito clara. Né? Que o crime não tem fronteiras, hoje todos nós já sabemos, mas a polícia cada vez mais também não tem mais barreiras. Então, se nós precisarmos ir no Rio Grande do Sul para prender alguém, nós vamos.
Se precisarmos ir no Amazonas prender alguém, nós vamos. Em qualquer lugar do Brasil que precisar, a gente vai. A internet não é terra sem lei. A internet não é terra sem lei. O trabalho que vem sendo feito, ele mostra isso, né? As operações da DRCI, elas, principalmente do último ano, elas têm espectro nacional, né? Nós deflagramos, por exemplo, uma operação em outubro que teve alvos em mais de 10 estados do Brasil, né? Eram muitos alvos: Amazonas, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Maranhão. Então... E qual que era a prática criminosa? Era uma invasão de sistemas, né? Eles invadiam sistemas, aí assim, é o que a gente chama de crime cibernético próprio, né? Em que aí, efetivamente, assim, eles entram no sistema, popularmente conhecido como hacker, né? Embora não seja o termo técnico, mas é como a população conhece. Então, a DRCI hoje, ela, assim como o crime, não tem fronteiras, né? Doutor, o senhor citando essa questão da entrar, né, nos sistemas, personalidades públicas, elas continuam sendo vítimas também de golpes virtuais aqui em Mato Grosso? Personalidades públicas são vítimas, né, no estado de Mato Grosso, no Brasil inteiro. Empresários também, geralmente, é um público mais visado por criminosos, porque tem uma capacidade financeira maior. E o que a gente observa aqui é que muitos criminosos tentam se passar por esses empresários, né, ou por essas pessoas, por essas personalidades públicas, e entram em contato não com elas, mas com os subordinados, com os empregados, se passando por elas, também alegando urgência, alegando uma emergência que precisa desse valor para hoje, né? Só que, felizmente, muitas empresas e muitas personalidades já estão conscientizando, né, os seus empregados dessa prática, e já não está tendo mais o efeito que os criminosos esperam, né? Não estão mais sendo transferidos valores, não está mais tendo oferecimento de lucro por parte do crime. E isso reflete um ponto principal nesses crimes cibernéticos, que é a conscientização. A conscientização da população, conscientização dos empregados e colaboradores de uma empresa, conscientização de quem segue determinado influenciador em rede social. A gente precisa de uma conscientização massiva de que nem tudo que está na internet é verdade, muito pelo contrário. Então, sempre nós precisamos nos perguntar, quando a gente vê alguma coisa ali, principalmente aquela coisa que ataca o emocional da gente, né, que foca alguma coisa em nós, assim, que vira uma chave, a gente vê assim, a gente sempre tem que se perguntar a quem isso beneficia, né, quem poderia se beneficiar com essa matéria, com esse conteúdo, como eu posso confirmar se outras fontes também estão divulgando isso, outras fontes confiáveis, porque isso é algo muito exótico, algo muito peculiar. É natural que outros veículos de imprensa também divulguem isso. Né? Não vai ser divulgado algo muito excepcional num grupo de WhatsApp só, apenas, e em nenhum outro lugar se falou mais sobre isso. Então, sempre conferir por outras fontes de locais confiáveis, né, de grandes veículos de comunicação, porque se está só no grupo do WhatsApp e a imprensa nenhuma divulga nada, muito provavelmente é falso. O senhor falou locais confiáveis. Links continuam sendo um alerta para quem está nos assistindo, para que não clique se não tiver total convicção que é algo de uma fonte, né, procedente, segura. Eles continuam mandando links. Um link hoje, ele é quase como uma chave. Dá para fazer essa alegoria. Quando você clica num link, você pode estar quase que entregando a chave, né, da sua casa digital, digamos assim, para determinado criminoso. Então é preciso ter muito cuidado, principalmente quando vem de um contato não usual, né, um número de telefone que a gente não conhece, um e-mail que a gente nunca viu, ainda que se passe por alguém, por algum familiar, se passe por alguma empresa, sempre procurar, se ficar na dúvida, será que isso é verdade ou não? Será que eu estou devendo para esse banco mesmo, como diz aqui nesse e-mail com esse link? Entra direto no banco, né, não clica no link. Busca confirmar isso pelos canais oficiais das empresas,
né, canal oficial dos veículos de comunicação, e nunca por esses locais que a gente não consegue confirmar a autenticidade da identidade, né? Dias atrás eu recebi assim, você recebeu um Pix no valor de tantos reais, clique nesse link para Jura? confirmar. De E quem você esse acredita Pix, gente? que meu dedinho, assim, eu tá meio perturbada, meu dedinho quase foi. Foi. Peraí. Porque assim, às vezes você tá tão distraído mesmo que acaba sendo levado. Eles aproveitam dessa distração. E qual é a estratégia deles, né? A alegoria que se faz, até no ambiente da segurança da informação, é como jogar uma rede no mar, para pescar com uma rede. Você lança 1000 mensagens dessas por dia. Um que cair naquele dia já tá bom. Se 999 olhar e dar risada, falar, nossa, quem que cai nisso? Um já caiu, e para eles já tá bom. Então eles ganham no volume. Doutor, eu até queria aproveitar um assunto recente, doutor, que a gente tem acompanhado aqui, está gerando até um reboliço nas redes sociais, é o aplicativo Roblox. Nós temos os adolescentes, né, jovens têm jogado muito esse jogo, e aí recentemente foi bloqueado o chat para crianças, para menores de idade. Mas eu queria comentar sobre isso, a questão de como que os criminosos, os pedófilos, eles têm se apropriado desses ambientes virtuais envolvendo crianças, jogos, aplicativos comuns, para tentar trazer essa proximidade com essas vítimas, para fazer essas vítimas, na verdade. Esse é um tema muito importante, porque esse tipo de criminoso, em especial, ele quer estar próximo das vítimas. Sim. Né? E a internet permite hoje, né? Antigamente eram principalmente em salas de bate-papo, né? Quando estava isso na moda no começo ali dos anos 2000, e à medida que o padrão de uso... Nossa, eu usei, tá? Essas coisas assim. E à medida que o padrão de uso de crianças e adolescentes da internet vai mudando, esse tipo de criminoso ele vai buscando se adequar. Então, iniciativas como essas empresas e plataformas de jogo, como a Roblox, por exemplo, fez, elas são muito bem-vindas, porque mostra uma preocupação com os usuários que são majoritariamente crianças e adolescentes, né? A alteração que foi feita permitindo, né, que separando ali os usuários por faixa etária e permitindo que a comunicação seja só dentro daquela mesma faixa etária ali depois de confirmação da identidade, ela é muito bom porque ela tenta conciliar a vontade da criança, do usuário, né, de quando joga, interagir com outras pessoas também, o que faz parte da própria dinâmica de jogos assim, mas também de aumentar a segurança para a própria criança. Porém, aumentar a segurança não quer dizer que ainda não há riscos, muito pelo contrário. Por exemplo, nada impede que um criminoso valide ali a identidade de alguém com foto ou imagem de outra criança, mas ele mesmo utiliza a conta, né? Então, independente dessas medidas de segurança, que são todas sempre muito bem-vindas, né, ainda cabe, principalmente aos pais, um controle, um rigor maior para saber o que o seu filho faz na internet, né? O que crianças e adolescentes fazem na internet não pode ser privado do conhecimento dos pais, né? Ainda são pessoas em formação, né? Pessoas ainda que ainda estão montando essa personalidade, ainda estão se autodeterminando frente às questões que acontecem no mundo, e o ambiente digital ele pode ser muito insalubre se eventualmente aquele usuário, aquela criança, aquele adolescente acabar tendo contato com um criminoso. Então, essa fiscalização por parte dos pais, dos familiares, dos responsáveis em geral, ela é essencial para garantir que a criança possa usufruir dos benefícios, né, que a internet traz, seja no entretenimento no jogo, seja no conhecimento, seja no vídeo, mas sempre com moderação e com fiscalização. E doutor, os pais percebendo alguma movimentação estranha, identificando ali a presença, né, de um adulto que, né, pai e mãe tem intuição, tem sensibilidade, eles podem procurar a delegacia?
podem e devem, né? Eles devem comunicar isso à Polícia Civil, né? Porque isso é uma realidade já da nossa delegacia em específico. Muitas investigações que nós temos começaram com uma mãe que pegou o telefone do filho, né, e viu eventualmente uma troca de mensagens ali que, na verdade, é uma tentativa de um criminoso de fazer um contato, ganhar a confiança de uma criança. Comunica isso para a Polícia Civil, essa ocorrência chega para a Delegacia de Crimes Informáticos, e nós fazemos toda uma investigação para apurar exatamente o que aconteceu, e se verificarmos a prática de um crime, aí sim para responsabilizar esse autor também. A gente caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria de compartilhar, repercutir uma informação com o senhor. Recentemente, o desembargador Orlando Perry, ele trouxe a informação que em Mato Grosso, a partir de um estudo, nós temos 33 mil filiados em facções. Mato Grosso lidera, infelizmente, de maneira nacional, de municípios sob influência das facções. 92 municípios dos 142 têm a presença de uma facção criminosa. E o Comando Vermelho é a facção mais presente, né, no estado de Mato Grosso. As facções criminosas, elas também têm ocupado esse espaço digital e praticado crime cibernético. Elas têm utilizado o digital, esse ambiente, como uma ferramenta para aprimorar seus crimes ali, porque, por exemplo, doutor, quantas execuções nós temos aqui a notícia que foram, inclusive, veiculadas. Isso é algo... gravadas, transmitidas que por é um absurdo, né, para um cidadão comum, assim, como nós, jornalistas, assim, é um tapa na nossa cara. Como que um criminoso tem essa audácia de executar alguém e registrar e exibir? Então, como acontece essa relação desse ambiente digital, a prática que acontece no offline e depois vai para o online? Da mesma forma que todos nós hoje estamos conectados à internet, os criminosos também estão, né? E da mesma forma que nós hoje nos comunicamos com amigos, com familiares pela internet, com colaboradores, com colegas de trabalho, os criminosos também se comunicam com outros criminosos, né, e utilizam as redes sociais para isso, porque, primeiro, permite que eles juntem os esforços ali em um grupo do WhatsApp, permite com que eles falem com pessoas de outros municípios, né? Então, a internet hoje, ela não é usada só por determinado tipo de crime, por outro tipo de crime. Todo mundo usa, né? População de bem, criminosos de facções criminosas, outros tipos de criminosos. Hoje é uma realidade posta e ela está absolutamente dentro da vida de todos nós, né? Agora, e aí sim depende de cada estrutura criminosa em si. Algumas tendem a utilizar mais para algumas questões, né, para oferir recursos, outros para se comunicar mais entre eles, facilitar ali a interlocução. Mas hoje não existe crime que em determinado momento não passe pela internet, né? Crime, quando eu digo mais organizado, né? Porque as próprias comunicações entre as pessoas se dão pela internet, e o que se dá pela internet, isso é importante ressaltar, fica registrado em algum lugar. É mais rastreável, né? Então, as pessoas acham que a internet ela passa uma sensação de que você é anônimo, que você é irrastreável. Muito pelo contrário. Tudo que você faz na internet fica registrado em algum lugar, né? E é o caminho pelo qual a polícia usa para identificar essas pessoas, né, e realizar a prisão delas, como a gente vem fazendo na DRCI já há bastante tempo, desde que a unidade foi criada, com resultados muito bons, né? Hoje o nosso volume de ações operacionais ele é muito grande, né? Cumprimento de mandado de prisão, mandados de busca, resolutividade de crimes e com indiciamento dos criminosos também é grande. E a delegacia ela vai se adaptando às demandas que vão chegando, que é um reflexo do que vem acontecendo no mundo, né? Então, principalmente na época pós-Covid, né, nós notamos no Brasil inteiro um aumento de crimes patrimoniais pela internet.
né? Eu costumo falar com alguns colegas que, assim, durante a pandemia, todo mundo foi trabalhar em home office, inclusive o criminoso, né? Ele foi para frente do computador, para frente do celular, para aplicar golpe. Tanto que a gente observa nas estatísticas o acréscimo gigantesco, né, exponencial, dessa prática criminosa. Então, a delegacia está atenta a essa realidade, está, né, dando resposta aos casos que vão para a DRCI sobre isso. Aqui no estado de Mato Grosso, os crimes de estelionato, em regra, ficam com a delegacia especializada de estelionatos. Né? Em alguns casos específicos vão para a DRCI, mas não é a unidade padrão, né, com atribuição para essas investigações. E tanto a DRCI quanto a estelionato têm absoluta qualidade, competência e conhecimento para apurar esses crimes, né? Porém, a DRCI ela vai um passo a mais, que ela pega esses crimes, juridicamente a gente chama de cibernéticos próprios. As invasões de sistemas, as invasões de servidores, as invasões de dispositivos móveis que acontecem. Nós também trabalhamos, isso é muito importante, com os casos que a gente chama do projeto Escola Segura, então ameaças em escolas. O que vem a ser esse projeto? Por exemplo, assim, casos em que é reportado uma ameaça numa escola, numa rede social, algum aluno que nós não sabemos quem fala numa rede social que vai cometer um ato grave na escola, contra um outro aluno, contra um outro professor. Isso tem todo um trâmite de como essa investigação era absolutamente prioritária para evitar qualquer ato grave contra crianças e adolescentes, né? Há um procedimento operacional padrão já da delegacia de como agir nesses casos. A DRCI também atua com os casos de armazenamento de conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil pela internet. Então, armazenamento, disponibilização, fornecimento de conteúdo também é investigado por nós, com uma assertividade e uma resolução impressionantes. Isso é importante o senhor tocar nesse assunto, porque Mato Grosso ele tem um índice preocupante de violência contra a criança, né? O terceiro estado que mais pratica, em que as crianças são vítimas de violência. Esse é um dado que foi trazido pelo Ministério Público. E a violência sexual é um tipo de violência extremamente grave, acho que é a mais grave, né, doutor? E quando ela acontece nesse ambiente cibernético, o que a gente tem a impressão que são crimes que estão ocorrendo há anos. Aquelas pessoas que estão ali acumulando esse material e praticando aquela violência. Muitas vezes ela só guarda o material, outras vezes ela grava essas práticas, a criança nua, enfim, por anos. Está sendo possível desvendar todos esses criminosos estão sendo presos, nós estamos, assim, avançando nesse tema? Estamos, isso dá para dizer com bastante segurança, que nós estamos avançando, assim, a passos largos, né? Hoje, os casos envolvendo esse tipo de crime que chegam na delegacia são quase 100% solucionados, né? Identificados criminosos no estado inteiro. A DRCI ela tem atribuição estadual, então crimes dessa natureza que ocorram no interior muitas vezes são comunicados para nós. Nós fazemos a investigação por aqui, identificando a autoria, nos deslocamos até o lugar para o cumprimento ali da prisão, dos mandados que forem para ser cumpridos. Nós temos policiais na delegacia especializados, né, nesse tipo de investigação, já com um know-how muito grande de como fazer, preservando todos os direitos das vítimas, né? São crianças e adolescentes. O inquérito ele ocorre de uma forma completamente diferente, completamente sigiloso. Dentro da própria unidade ele é sigiloso. Quem tem acesso ao conteúdo ali do que está sendo investigado é só os policiais que efetivamente estão nessa investigação, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Então, é tomada uma série de cuidados para preservar a vítima de danos posteriores, né, que a eventual divulgação ou publicização, até às vezes nem cita o nome, mas passa alguma indicação ali numa cidade pequena, vê uma viatura da polícia ali no alvo, né? Então a gente toma muito cuidado para preservar a vítima,
né, e para fazer uma investigação de qualidade que não venha eventualmente a ser anulada no futuro. Uma curiosidade, doutor, já indo para o final, meu editor. Ele olhando já e pensando. Era golpe, eu estou indo para o final. Faz 4 Doutor, vezes. Tá curiosidade, eu estabeleço uma ligação, eu e Karine, a gente passando mensagem do WhatsApp uma para outra, ali, e a gente apagar para todos, imaginando que eliminamos qualquer rastro daquela conversa. Essa conversa pode ser resgatada? Depende muito, né? Depende muito de como ela está sendo realizada, de que forma ela está sendo, em quais dispositivos, em quais aplicativos estão sendo utilizados. WhatsApp, O que a gente vê no mundo digital, por exemplo, é que nada é fixo, não tem regra. Assim, é dessa forma ou não é dessa forma. Depende muito do comportamento de cada usuário, as configurações que são feitas em cada aplicativo, cada aparelho. Então, não tem como dizer que sim, nem que não, né? É preciso fazer uma análise em concreto, exatamente do que consegue, para ver também até onde a gente consegue avançar nas investigações, mas a realidade vem mostrando que as investigações avançam muito, né? Então, a gente vê assim, conseguimos recuperar diversos arquivos apagados em plataformas, em serviços de comunicação, em dispositivos. A Polícia Civil hoje de Mato Grosso, ela conta com uma estrutura muito capacitada para fazer essas análises, essas extrações mais complexas, né? Justamente para estar em pé de igualdade, se não à frente do criminoso, né? A gente sempre busca um investimento alto em infraestrutura, e hoje é necessário, né, com o avanço de tecnologia que o crime está utilizando, a polícia precisa realizar esse investimento para estar a par. Felizmente, no estado de Mato Grosso, nós estamos. Então, a gente tem aqui um contexto diferenciado que permite investigações mais profundas. Temos investimento. Né? Temos investimento, temos estrutura, né? E temos policiais especializados, né? Buscando capacitação. A Polícia Civil fornece também capacitação. Então, nós estamos hoje com policiais capacitados, com a estrutura adequada para realizar essas investigações, e os resultados, eles naturalmente vêm como viriam nessa situação, né? Um alto índice de resolutividade de crimes da delegacia, criminosos espalhados pelo Brasil inteiro, que são visitados pela Polícia Civil do Mato Grosso, né? No estado que for, a gente vai e cumpre uma prisão, a gente vai e busca. Não temos barreiras como alguns outros estados têm, que não conseguem se deslocar, precisam pedir apoio de outras unidades, né? Em regra não, em regra nós vamos até o local onde o criminoso está e realizamos a prisão dele. Mas essa é uma visão de necessidade e de importância de uma investigação tecnológica que o estado de Mato Grosso tem, a Polícia Judiciária Civil tem, né, e que as unidades também estão. Então, unidades de ponta, unidades específicas como a nossa, elas conseguem fazer o trabalho que elas conseguem, porque tem todo um apoio de gestão, tanto da Polícia Civil quanto do Poder Executivo, para conseguir implementar essas medidas de segurança pública e responsabilizar os criminosos, elucidando os crimes, que é o nosso trabalho principal. Né? Identificar quem é o criminoso, identificar o crime e realizar o indiciamento. É isso, excelente, finalizou muito bem. Não, se deixar a gente vai trazendo nossa realidade também. Então vou abrir para a pergunta do editor, que quer fazer uma pergunta. Tá até se coçando. Aí eu me senti sozinho. Tu já caiu num tipo de golpe? Falar que não. É muito comum e é principalmente algo importante. A gente não pode nos punir, né, ou nos deixar afetar por ser vítima. Porque o que acontece? Como eu disse no começo, todo mundo tem um ponto fraco. Né? Eu tenho os meus pontos fracos, as minhas vulnerabilidades, todo mundo tem. Sim. E às vezes é um dia que está mais corrido, a gente não toma uma atenção ali mais forte assim, para verificar a procedência daquela informação. Está corrido, está resolvendo um monte de coisa, está com ligação de trabalho, está com problema familiar, está na correria do dia a dia, recebe uma mensagem ali, no automático, clica num link, no automático faz ali, acha que está falando com um familiar, porque o dia a dia de todo mundo é muito corrido. Né? E a gente não consegue, em todos os casos, parar, analisar aquela informação. Né? A gente deveria. Né? É o ideal, é a orientação,
né? Mas a gente sabe que na correria do dia a dia fica difícil. Então a gente não pode se punir por ser vítima de um crime, porque nós somos vítimas. Se a gente está se sentindo mal, se punindo por isso, a gente está se revitimizando. Né? A ideia é justamente o oposto. Faça como eu, sorria. E a Como o senhor, né, Sene? disse a questão da vulnerabilidade, né? Até para a gente encerrar de verdade, quantas mulheres acabam achando que estão estabelecendo uma relação de afeto com alguém na internet e, na verdade, estão sendo vítimas de crime. Nós tivemos aí uma situação muito recente daquela senhora que depois ela disse que era uma brincadeira, que ela teria inventado essa história. No entanto, tem outras informações que diziam que ela estaria conversando com alguém que se apresentou como Brad Pitt. A gente, no primeiro momento, pode até rir dessa história, mas essa história pode acontecer com qualquer um de nós, em medidas diferentes, claro, mas ele é um astro de cinema internacional famoso, mas pode acontecer qualquer pessoa atingir essa vulnerabilidade, né, um bandido atingir essa vulnerabilidade, qualquer pessoa pode ser vítima de um crime cibernético, sim. Não é motivo para rir, né, doutor? Não, exatamente. Todo mundo pode ser vítima. Hoje, quanto mais conectado nós estamos, mais sujeito nós estamos a ser visado pelos criminosos, não necessariamente a ser vítima, porque com os cuidados adequados a gente consegue minimizar o prejuízo e efetivamente ser vítima do crime. Mas visado pelos criminosos é uma realidade da qual a gente não escapa mais. Né? Quanto mais presença digital nós temos, mais presença em redes sociais, utilização de aplicativos de mensageria para comunicação, para ofertar serviços profissionais, tudo isso nos deixa mais visado pelos criminosos e fazem com que, eventualmente, eles tentem praticar crimes contra nós. E aí a gente precisa tomar esses cuidados, né? Não ser ingênuo, né? Não acreditar em ganhos financeiros fáceis, não acreditar que você, né, de forma completamente aleatória, por sorte, encontrou o amor da sua vida na internet, né? Ou que aquela pessoa muito famosa, muito rica, encontrou você numa rede social e se apaixonou por você. Né? Tomar esses cuidados de não transferir dinheiro, né, sem ter absolutamente certeza de para quem a gente está transferindo, né? Seja entrando em contato diretamente com a pessoa, fazendo uma chamada de vídeo, que hoje já não é também garantia de autenticidade, mas já evita muitos dos problemas, né? Porque nada, principalmente na rede social, ela é tão boa quanto os criminosos fazem parecer, né? Se não foi contemplado com uma viagem de graça para a Europa, aleatoriamente por e-mail, se não recebeu uma proposta de investimento milagrosa que nenhum outro banco no mundo, nenhum outro grande investidor tem, só você especificamente recebeu, né? Você não encontrou o amor da sua vida aleatoriamente no Facebook da vida. Então, esses cuidados, eles são importantes porque eles evitam os crimes. O criminoso, como a gente disse no começo, eles trabalham em escala. Eles tentam aplicar o golpe a uma quantidade gigantesca de pessoas e a infinidade que vai sendo efetivamente vítima ali, 1 ou 2 a cada 100, vai dando o retorno que eles vão pedindo. Sim. Dr. Guilherme Campomar, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigada, delegado. Muito obrigado, eu que agradeço, estou à disposição. E até a próxima entrevista.